Fala galera, beleza? Me chamo Rodrigo Wallace, mais conhecido como Digão Mago. Sou atleta do Clube Acre e ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol de Amputados. Antes de conhecer o futebol de amputados, né, eu já era atleta, jogava futebol na várzea. Queria mandar um abraço também especial para o professor Marquinhos, que me acompanhou minha trajetória aí, quando eu tinha perna e tudo. E conheci o futebol de amputados em 2009, vítima de um acidente de trânsito, onde eu sofri um acidente, tive que perder, eu amputei a perna, né? Tive que amputar a perna esquerda. Quando eu sofri o acidente, foi muito difícil para mim, principalmente para minha família, devido a eu ter, um ano atrás, ter perdido um irmão com um tumor na região da nuca. E ele também era atleta, ele jogava no meio, ele era zagueiro e eu jogava no meio. E eu me recordo que, até me emociono de falar, que nós fomos para o hospital andando e ele não voltou andando. E de lá para cá, eu falei assim, aí tipo, foi lutando contra o câncer, lutando, mas infelizmente o câncer levou ele. E logo em seguida, um ano depois, eu acabei sofrendo uma amputação e perdendo a perna. Então foi muito difícil para mim, mas eu sempre botei na minha mente, se tá difícil para mim, imagine para minha mãe, que perdeu um filho e logo em seguida o outro perdeu a perna. Então foi bem complicado, mas eu sempre tive em mente que eu tinha que ser forte, porque eu tinha que passar essa força para ela, né? E se eu me colocasse como vítima, ia ser muito pior para ela. Me ver, imagine ela se vendo sem um filho e o outro sem a perna. Então ali eu entendi a minha força e quis passar essa força para ela, não desanimei. E Deus me abençoou com essa modalidade de futebol de amputados e de lá para cá só veio me trazendo felicidades e transformando minha vida, e não só a minha, como de muitos brasileiros. Eu lembro que quando amputaram minha perna, eu falei para minha mãe assim, ô mãe, será que... Na ambulância eu falei para ela, mãe, será que eu vou me recuperar rápido? Porque amanhã tem um teste para fazer no São Caetano. E minha mãe olhou a minha situação, viu minha perna toda machucada, danificada e falou, vai dar certo, filho, vai dar certo e tal. E eu lembro que quando chegou lá na cirurgia, teve que amputar mesmo a perna, não teve como reconstruir. E eles colocaram vamos dizer, um cobertor enrolado em cima do lençol, fazendo um volume como se fosse minha perna. E eu lembro que quando eu recuperei e voltei assim, né, a primeira coisa que eu fui olhar foi minha perna. Quando eu olhei, eu só vi o cotinho, eu mexi a perna e só mexeu a parte de cima. E aí eu achei estranho, quando eu olhei, eu notei que estava sem a perna. E aí foi aonde que eu tive que passar pro psicólogo. Eu lembro do psicólogo que me tratou lá, psicóloga Montarra, do Hospital Vidas, Interlagos, foi que me deu suporte. Também o Dr. Mohamed, que amputou minha perna, também me deu suporte, me deu todo o auxílio ali que eu precisava. E ele sabia da minha história, sabia a história da minha mãe, que já tinha perdido um filho um ano antes, e viu minha mãe naquele sofrimento novamente. Eles abraçaram a nossa família e abraçou a gente da melhor forma possível. E, tipo, a aceitação, cara, eu tive duas opções, mano. Ou eu ficava no sofá me colocando como vítima, ou eu ia para cima, né? E eu ficava no portão de casa, na cadeira de roda, olhando meus amigos na laje, empinando pipa, e eu ficava olhando, eu falei, cara, 1 ano, 2 anos atrás eu estava ali no meio, hoje eu estou aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou me colocar... E isso não entrava na minha mente. Eu falei, cara, eu quero estar lá, mesmo sem a perna, eu quero subir na laje, empinar meu pipa e andar de bicicleta, que eu perdi a perna vítima de acidente de trânsito, né, catando rabeira de caminhão, porém seguro no caminhão e de bicicleta. E eu lembro que eu tinha essa vontade de querer voltar a andar de bicicleta, né, com a perna só. E eu lembro que quando eu comecei a dar meus passos com a muleta e tal, ficava meio tonto devido a ficar muito tempo deitado. E acabou que nessa que fiquei meio deitado, eu falei, cara, eu vou para cima, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. Andar de bicicleta. E tem um episódio até legal que
Eu lembro que quando eu voltei a andar de bicicleta, eu andei, falei, nossa, eu tô andando de bicicleta com uma perna só, que da hora. Só que teve um porém, na hora que eu fui parar, o cérebro tem ainda o pensamento que você tem a perna ainda, né? Isso é uma sensação fantasma. E aí eu lembro que na hora que eu parei a bicicleta para me apoiar o pé no chão, eu apoiei o pé esquerdo. E aí eu apoiei e fui direto. Já apoiei e caí direto. Nessa que eu apoiei e caí direto, eu já caí dando risada e o curativo caiu pro lado. Aí eu já fui para casa, fiz o curativo e logo em seguida eu voltei para a rua de novo e já quis subir para a laje para empinar pipa. E tudo isso no mesmo dia. E quando chegou a noite, eu sentei assim no meu sofá e fiquei olhando e falei, cara, eu fiz tudo o que eu queria. Eu queria andar de bicicleta, eu fui e fiz. Eu queria subir na laje para empinar pipa com meus amigos, com tanta persistência, eu consegui subir e fiz. Então eu levei uma palavra para minha vida, que até hoje eu falo, o querer move o homem. Então, se você quer, você se dedica que você vai conseguir, cara. Independente do que seja, se você quer ser um profissional na área da saúde, se você se qualificar, estudar, você vai conseguir. Se você quiser ser um atleta de alto rendimento, se você se qualificar, você vai conseguir também. Então é isso que eu levo para a minha vida. O querer move o homem. Cara. O familiar é primordial na pessoa que sofre um trauma, né? Que é onde ela está vulnerável ali, ela sofreu um trauma, ela precisa de acolhimento. E aonde que a família entra para acolher, só que tem os porém. Você tem que acolher até certo ponto, né? Porque se você fica dando todo o suporte, por exemplo, você perdeu a perna, aí você vai fazer uso de uma muleta. Você tem que se locomover em casa. Todo mundo come, todo mundo vai ao banheiro. Então, tipo, esse tipo de coisa, comida, a gente tinha que... Minha mãe sempre colocava o prato mais para mim, mas deixava na cozinha. Ó, o prato a comida está no prato, mas está na cozinha, vai lá buscar. E muitas das vezes, não, mãe, traz que ela, não, vai lá. Aí ela falava assim, eu falava, mamãe, mas como é que eu vou trazer? Aí até hoje eu levo ela falava assim, dá seus pulos. E aí, tipo, eu falei, pô, é verdade, mano, tem que dar meus pulos. Jogava a muleta pro lado, pegava meu prato e saía pulando pela casa e voltava. Mas aí isso foi o start que mudou minha vida, porque se eu ficar esperando tudo na mão, vai chegar uma hora que, infelizmente, a gente não vai ter a nossa mãe para sempre. E aí, quando eu não tiver minha mãe, quem vai me trazer as coisas na mão? Entendeu? Então foi aonde que eu tive essa expertise. Falei, não, eu tenho que ir, tenho que buscar, o querer move o homem. Se eu quero meu prato, eu tenho que ir lá buscar. Então eu vou lá, vou trazer. Você teve a mutação, como que você lidou com isso, como que foi? Eu acredito que você deve ter ouvido muitos apelidos, Ixi, né? Muitos. Saci pererê, pernoca, perninha, aí por aí vai. Então, tipo, no começo, é até legal falar isso, porque no começo a aceitação é difícil. A primeira pessoa a se aceitar é você mesmo, entendeu? Para a sociedade te aceitar, você tem que se aceitar. Se você se coloca como um coitado, o pessoal vai te olhar como um coitado. Agora, se você se coloca como um vitorioso, o pessoal vai te olhar como um vitorioso. Mas de qual forma, digo? Por exemplo, se eu ficar aqui, eu não consigo, eu não vou, porque os outros vão ficar me olhando, eu não vou conseguir fazer nada, porque de qualquer forma, os outros vão te olhar. Todo mundo vai te olhar. Se você, aí que está o X da questão. O pessoal vai te olhar com admiração ou com dó. Aí cabe a você a mudar isso aí. E eu tive essa expertise, eu falei, cara, eu quero que o pessoal olhe para mim como motivação. Fala, cara, o moleque que faz. Eu passava na rua com uma perna só, andando de muleta, os caras, caramba lá, perdeu a perna, mas já está correndo para um lado e para o outro, andando de bicicleta. E é isso que eu quis trazer para mim, para minha imagem, não me colocar como vítima, mas sim como um vitorioso. Foi o que fez eu dar esse start para mim, para minha vida. O ser humano, ele tem o poder de se reinventar, né? Todo dia ele está se reinventando ali. Tem uma frase que o meu amigo Juninho da Ponte costuma dizer, que a vida é feita para ser superada e não lamentada. Então você tem que se superar dia após dia, cara. Se você ficar se lamentando, você não vai fazer nada. Então, tipo, eu me superei do meu trauma e através desse trauma eu consegui mudar minha vida, mudar a vida dos meus familiares e mudar a persuasão deles, né? Porque eles poderiam me olhar como coitado e hoje eles me veem como um vitorioso que viaja o mundo inteiro, que representa a família, que representa não só a família, mas tipo assim, toda a nação ali de deficientes ali que sofreu um trauma e que precisa de acolhimento, né? Então isso foi o que motivou bastante, assim, cara. Se você sofreu um trauma ali, você acha que sua vida acabou ali, cara, olha para um lado e você vai ver que tem outras pessoas piores, que tem uma necessidade a mais que você. Então não reclama não, cara.
vamos para cima, a vida é feita para ser superada, não lamentada, como diz o Juninho. Então vamos se superar dia após dia, e se você passou por um trauma, eu tenho certeza, cara, que você vai se superar. Basta você querer, e o querer move o homem, então vamos se superar, galera. E se você conhecer alguém que sofreu algum trauma, familiares que perdeu um braço, uma perna, ou até mesmo um dedo, e tem vontade de conhecer a modalidade, pode trazer ela para conhecer, porque através disso ele vai conhecer a minha história. Eu fui atropelado por um caminhão, mas tem amigos que foi picado por cobra, tem amigos que foi vítima de assalto. A gente até brinca, falou, os caras vêm de assaltar, vão levar a perna do cara. Então, tipo assim, é claro, é várias situações que acontecem, que gera trauma, mas a gente se supera através disso, entendeu? E a gente leva o esporte como uma ferramenta de ressocialização pro indivíduo. Ali eu achei que minha vida tinha acabado, né? Porque eu já jogava bola, né? Na várzea e tal, tinha um futuro, jogava bem. O pessoal sempre falou, investe, vai para cima que você tem um futuro. E quando eu perdi a perna, eu falei, poxa, ali acabou tudo e o que eu vou fazer da vida, né? E eu me recordo que quando eu saí do hospital, eu fazia o uso do curativo na perna, né? E aí eu queria andar pra rua, sempre fui um menino muito arteiro, queria sair, brincar, correr. E eu lembro que quando eu comecei a sair pra rua, meu curativo caía, eu tinha que retornar pra casa pra fazer o curativo e tal. E é umas coisas que, tipo assim, querendo ou não, marcou, né? E o futebol de amputados eu recebi um convite do meu amigo chamado Rafael, mais conhecido como Pernoca. Infelizmente ele não está mais vivo aqui conosco, mas queria prestar minha homenagem a ele aí, meu carinho para ele. É nóis, Pernoca, tamo junto, vou te amar para sempre, irmão. E através desse convite foi aonde que minha vida foi transformada. Eu conheci o futebol de amputados e gostei muito da modalidade. Já jogava com os meninos que não tinha amputação, né? Porque eu jogava com os meninos na vila, jogando contra, valendo troféu, coca, esse tipo de coisa. E o convite surgiu através de um dia desse. A gente estava retornando do contra, e aí eu vi o Pernoca e ele perguntou, Digão, você tá vindo da onde? Eu falei, cara, eu tô vindo da quadra, tava jogando bola lá com os caras, ganhamos um contra, vamos tomar um refri? Ele, vamos lá, pô. Aí fomos lá, tomamos um refri, começamos a conversar, e ele falou que tinha um projeto em Mogi das Cruzes, que era Ismael Mogi, que era só para pessoas com deficiência, com amputação, e me fez o convite, perguntou se eu queria ir, eu falei, cara, eu fiquei curioso, falei, não, vamos lá, eu quero saber como é que é, e na minha mente, se eu já jogo com os caras que tem duas pernas, com uma, eu vou deitar, né, pai? Aí eu falei, vou lá, né? Cheguei lá, tomei uma surpresa, porque achei que o futebol de amputados era aquele só de parar, de tocar a bola. Quando eu cheguei lá, vi que é um futebol dinâmico, o pessoal corre, o pessoal chuta, e tem como futebol normal, né? A gente tem aquela garra, determinação. E ali me encantou, cara. Foi onde eu me encantei com o futebol de amputados. De lá pra cá eu não larguei mais essa modalidade e agarrei com unhas e dentes e tô aqui até hoje. E esse meu início foi em 2009. De lá pra cá eu fui muito feliz no futebol de amputados. Tive algumas decepções também, mas costumo falar mais das minhas felicidades, né? E se eu não me engano, em 2012 para 2013 surgiu a primeira convocação para a seleção. Fui convocado, graças a Deus nós fomos campeões. E se eu não me engano, na cidade foi em Cataguases, em Minas Gerais. E ali foi iniciando a minha história no futebol de amputados, né? Já peguei a seleção, comecei a ver jogadores de nível não só nacionais, mas internacionais. E me encantei mais ainda pela modalidade. De lá para cá, só tenho a agradecer mesmo a Deus pela minha história vitoriosa no futebol de amputados. O que mais me marcou assim foi em 2015, né? 2015, campeão da Copa América, 2015. Foi, tipo assim, eu tava no meu auge, né? Tipo, fomos pro México jogar lá e foi um campeonato muito difícil, mas foi aonde que tive que mostrar mesmo meu valor e que realmente eu merecia estar ali, né? E ainda foi um jogo bem conturbado e tal, e era um título que precisava, né, para nós, né, para coroar a gente. Então foi aonde que o pessoal falou assim, cara, aqui é a Copa América, irmão. Muitos queriam estar aqui.
E aí eu lembro que teve a pré-eleição, fiquei olhando para trás, fiquei lembrando de tudo que a gente passou. E de menorzinho, eu lembrei do meu irmão, falei, poxa, meu irmão deve estar orgulhoso de estar aqui e tal. E isso marcou muito, que eu falei, poxa, eu estou hoje representando a seleção brasileira do futebol de amputados, coisas que eu já imaginava jogar, porém não amputado, né? Porque eu nunca me imaginei sem a perna, né? Eu imaginava jogar na seleção, com jogadores nomeados aí, mas tipo, nunca imaginei que seria futebol de amputados e que ia mudar minha vida, né? E quando eu me vi com a seleção brasileira, e eu lembro que eu estava ali fazendo a diferença no time e fiquei entre os 3 melhores da América, foi muito marcante para mim ali. E eu só não ganhei o título porque nós tínhamos sido campeão e tinha que entregar o melhor jogador pro pessoal da casa, né? Então, mas a gente sabe ali quem merecia. Não tirando o mérito do Charles, que você é louco. Queria mandar um abraço para ele aí. O Charles é top, joga muito. Mas naquele ano eu achei que eu merecia mais. Mas o que mais me coroou foi poder ajudar minha equipe e sair campeão. Isso para mim foi... E saber que eu estava entre os 3 melhores da América. Então, para mim, isso foi o que mais me marcou, assim. Queria agradecer aí ao Clube Acre pelas portas abertas aí, e também aos patrocinadores que acreditam nessa modalidade, que acreditam nesse projeto, acreditam na gente. E também deixar o convite para vocês aí que é empresário, que queira divulgar sua marca aí na nossa modalidade, que é uma modalidade tão bonita e nobre. E se vocês quiserem divulgar a sua marca, a sua empresa, vou deixar o convite aqui para vocês. Valeu, galera? Queria também agradecer a Douglas Pneu, que é o Fábio Grotti aí, que é um grande parceiro meu aí. Eu agradeço ele, agradeço todos os patrocinadores que estão ajudando a nossa modalidade a desenvolver no Brasil. E só tenho a agradecer muito a vocês aí. Valeu, galera. Obrigado mesmo, hein? Peço para vocês seguirem aí as redes sociais do Clube Acre aí. Vão deixar aí embaixo aí para vocês aí o link aí na bio aí.